O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e foram até ele. Então Jesus designou 12 para que ficassem com ele, para enviá-los a pregar com autoridade para expulsar os demônios. Designou, pois, os 12: Simão, a quem deu o nome de Pedro; Tiago e João, filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão; André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Hoje no Evangelho, nós encontramos Jesus, que escolhe os 12 apóstolos, que são enviados agora para pregar, para falar para os judeus sobre o Messias, sobre o reino que o Messias trouxe, que é Jesus Cristo. Ele escolhe esses 12 com essa missão. Porque significa o quê? Entender o reino de Deus e encontrar-se com Jesus significa encontrar a salvação. A salvação que é dada em Jesus Cristo. Só Jesus pode nos salvar. Não é simplesmente procurar Jesus para se resolver alguns probleminhas, mas é para procurá-lo e ouvir o que ele tem a nos dizer, para se resolver o grande problema. E o grande problema da humanidade é o pecado, que leva a um afastamento de Jesus. E se o homem se afasta de Jesus, significa que ele não se salvará. O homem precisa se encontrar com nosso Senhor Jesus Cristo, para que ele se salve. E essa é uma missão que ele deu não somente para os apóstolos, não somente para os bispos, os padres, os papas, os religiosos, os missionários, as missionárias, mas para todo o povo. Você também é convidado. Você também é convidada a levar Jesus aos corações de muitas pessoas que não o encontrou. Nessa carta aos Hebreus que nós estamos vendo, ela vai nos dar uma explicação melhor para nós entendermos o que eu acabei de introduzir. Nós estamos no capítulo 8 da carta aos Hebreus, do versículo 6 até o versículo 13. E aqui ele está falando de uma questão muito importante entre o povo e Deus, e entre Deus e o seu povo. Ele está falando de aliança. Você vê que quando os casais, no dia do casamento, vai lá os noivos, eles vão diante do altar, com o sacerdote que assiste e a comunidade que está ali em volta, depois de eles prometerem um para o outro, de viverem na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. E eles terminam dizendo por toda a nossa vida, ele já não diz por toda a minha vida, mas por toda a nossa vida. Em seguida,
entra uma criancinha, né? Porque o pessoal gosta de que seja uma criança, né? Uma criança vai, leva as alianças, os dois colocam a aliança. Prometendo o quê? Fidelidade um ao outro diante daquilo que eles já prometeram. Então todas as vezes que os dois entram em crise, olha para a aliança e diz assim, na tristeza. Quando estão na felicidade, olham para a aliança e diz, na alegria. Quando está na doença, na doença. Porque você vê, quando é que o casal pensa em se separar? Na tristeza e na doença. Você já viu o casal se separar na alegria? Mas é na tristeza de um adultério, aí pensa em separar. Ou na doença, estou cansado de cuidar dessa mulher, estou cansado de cuidar desse homem, preciso encontrar uma melhor, uma que tenha saúde. Aí olha para o dedo e diz, não, na doença também. E Deus, ele fez uma aliança com o seu povo também. Quando o povo estava lá no Egito, depois de 400 anos de sofrimento, de escravidão, Deus manda Moisés e diz para Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo. Olha só, depois de 400 anos, mas ele ouviu, demorou, mas ele ouviu. E agora Moisés vai e tira o povo das mãos do faraó. E eles entram pelo deserto afora. Quem já leu a história de Moisés, né, que está no livro do Êxodo, você vai ver que em um determinado momento Moisés sobe o monte Sinai. E ele desce com o quê? Com as tábuas da lei. Essas tábuas da lei, que nós falamos de mandamentos, é uma proposta que Deus está fazendo com o povo, escrita, com as próprias mãos dele, do Senhor. Se vocês querem me pertencer, então vocês precisam me amar acima de todas as coisas. Se vocês querem viver comigo, os casais, nada de ficar desejando a mulher o homem do próximo dela, e vice-versa. Se vocês quiserem viver comigo, honre seu pai e sua mãe. Nada de julgar, nada de roubar, nada de matar, porque vocês são irmãos uns dos outros. Para que ficar matando? Não podemos matar o outro, porque o outro é irmão, é filho de Deus, então nada de matar. Essa é a aliança. E tantas outras coisas. Isso nós encontramos no livro do Êxodo, essas leis todas. Nós vamos encontrar no livro do Deuteronômio. Pronto, agora está escrito. Não vou entrar naquele detalhe que Moisés desceu e encontrou o pessoal adorando aquele bezerro de ouro. Vamos parar por aqui e vamos dar continuidade. Então Deus deu a lei. Agora o homem lê. Não posso matar. O homem vai lá e mata. Desobedece à lei. Aí, honra teu pai e tua mãe. Desonra o pai e a mãe. Não roube. Aí entra na casa do vizinho. Hoje não precisa nem ir no vizinho, né? Dentro de casa mesmo já está roubando, né? Quantos jovens que estão roubando em casa? Para comprar droga e outras coisas. E esse pacto do homem para com Deus e de Deus para com o homem, mas principalmente do homem, o homem começa a desobedecer demais. Por isso que hoje aqui, na leitura, quando foi lida, aqui Deus diz assim que ele desinteressou. Imagine, gente, Deus ficar desinteressado de nós, pois ele tem um interesse por nós, porque ele nos ama profundamente.
Deus fica desinteressado por quê? Porque nós, cabeça dura como nós somos, não queremos cumprir os mandamentos de Deus. Queremos fazer tudo do nosso jeito. E Deus que me sirva, né? Mas Jesus, o eterno sacerdote, que derramou sangue na cruz por nós, que é o mediador da nova aliança, que eu vou entrar depois, vem e nos salva, porque nós somos cabeça dura. Tem gente que não consegue ser fiel ao primeiro mandamento, tem uns que já conseguem, tem outros que conseguem o quarto, mas o outro já é o quinto, e assim. Deus ficou desinteressado.